Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje eu estou falando do notebook Asus VivoBook na versão BQ1758W, que na data de hoje, 14 de julho, está custando R$ 2.859 aqui na Amazon. Lembrando que dia 16 de julho começa o Prime Day. Não se esqueça de fazer a sua assinatura do Amazon Prime para você não perder os descontos em notebooks. Vamos começar analisando a estrutura física. Quando abrimos aqui a imagem principal do notebook, podemos ver que ele tem um belo destaque das bordas com a base, né? Algo bem interessante, deixa o notebook mais agradável para o ambiente doméstico, como também corporativo. Na parte de cima, podemos ver aqui a parte da borda onde tem a webcam, um LED para indicar se está ligado ou não, microfone e proteção de privacidade. Só lembrando que o webcam e microfone de notebook geralmente não tem uma qualidade muito boa. Se você precisa constantemente estar em chamadas de vídeo, o interessante para você é utilizar uma webcam externa. Dessa forma, você melhora tanto a qualidade do vídeo como a qualidade do áudio. Podemos ver também a proteção de privacidade, que ao fechar ela, você vai cobrir a sua webcam com a proteção física que existe um mecanismo dentro ali, e mesmo que você seja hackeado, mesmo que algum hacker invada o seu notebook, ele não vai conseguir ver através da sua câmera, que é algo muito útil, bem interessante, bem legal. Descendo mais um pouco, podemos ver as bordas do notebook que não são muito finos, que é um ponto positivo, porque mantém a proteção, né? Mantém a segurança dessa tela não quebrar. Pode acontecer, mas é mais seguro com a borda um pouco mais larga, e tem também protetores nas bordas para evitar que ao fechar a tampa a tela se choque diretamente com o teclado, que é muito bem-vindo. Aqui embaixo podemos ver a dobradiça inteiriça, que é um tipo de dobradiça que vai de uma ponta a outra do notebook, e é muito melhor do que as dobradiças de canto. Um notebook que vai durar mais mesmo com os movimentos de abrir e fechar. Aqui na base do notebook podemos ver que o teclado tem um rebaixamento, que é muito bem-vindo também, porque melhora a ergonomia, o uso no dia a dia. Você pode apoiar a sua mão na base do notebook e digitar de maneira mais confortável. Dá para ver também um pouco do touchpad, e aqui na frente temos um desnível para facilitar a abertura. No dia a dia é muito bem-vindo, é muito mais confortável e mais fácil de estar abrindo o seu notebook com esse desnível. Parabéns, Asus, por manter esse recurso que muitas marcas estão tirando. Temos aqui uma imagem mais diagonal do notebook, dá para ver bem mais os detalhes dele aqui, dá para ver algumas portas que daqui a pouco a gente fala delas, né? Fala mais. O teclado, pessoal, já vem aqui na foto no padrão brasileiro com a tecla cedilha, teclas multimídias que podem ser utilizadas por meio aqui do botão FN, que são muito bem-vindos também. Botão Enter aqui com design da linha Asus VivoBook que eles estão fazendo agora. E como você pode ver, o teclado numérico tem a tecla um pouco achatada, mas não é tão achatada assim, então dá para utilizar tranquilamente. Touchpad padrão, quadradão, que vai funcionar bem, e sistema de áudio Sonic Master, muito elogiado, muito apreciado pela crítica, que é o sistema de áudio construído pela própria Asus, que é muito bacana. Bora falar das portas e conexões desse notebook. Abriu uma imagem muito interessante aqui, onde a gente pode ver ela de uma maneira melhor. Aqui temos a entrada para carregamento do notebook, basicamente para carregar o seu notebook, utilizar ele conectado à tomada. Em seguida tem a saída HDMI, que é uma porta muito necessária, indispensável em notebooks. Para quem é professor, por exemplo, é por meio dela que você vai apresentar as suas aulas utilizando slides. Para o computador, é por meio dessa porta que você vai conectar a um datashow, um projetor, uma televisão para mostrar relatórios financeiros para o seu cliente, e por aí vai. Praticamente todas as profissões, uma vez na vida, vão utilizar essa porta. Como também você pode utilizá-la no dia a dia com duas telas ao mesmo tempo para agilizar o seu trabalho, que é bem bacana. Em seguida tem duas portas USB padrão que servem para conectar dispositivos USB, como por exemplo o teclado, o mouse, o webcam, o microfone e por aí vai. Qualquer dispositivo que tenha USB vai ser acessível por meio dessas duas portas. Em seguida tem a saída USB-C, que é um tipo de porta USB mais atual, que é bem interessante, bem bacana, tem uma velocidade e tecnologia mais avançados, mais rápidos. O que acontece? Por meio dessa porta, você pode expandir as portas do notebook por meio de adaptadores. Pode ser, por exemplo, a expansão, né? Você colocar um adaptador de RJ45 que ainda tem uma boa velocidade de internet, que é uma porta que não existe nesse notebook, a do RJ45, mas pode ser resolvido com o uso de um adaptador USB-C e, como eu falei, manter uma boa velocidade ainda assim de internet. Em seguida temos aqui, pessoal, uma saída mista, aliás, uma entrada e uma saída, um combo de áudio, que tanto é para a entrada de áudio como para a saída de áudio, que vai servir para você conectar os seus fones de ouvido. Se for um fone que tem um único cabo, funciona normalmente. Se for um fone que tenha dois cabos, aí você só vai conseguir utilizar o fone de ouvido. Para usar o microfone também será necessário um adaptador. Na outra lateral do notebook temos mais uma saída USB, totalizando 3 saídas USB normais e uma USB-C. O que é bem bacana, porque se você conectar um teclado e um mouse, dois cabos diferentes,
ainda vai sobrar uma entrada para você conectar um pendrive, webcam, seja o que for. Em seguida tem alguns LEDs para auxiliar no dia a dia, um LED para indicar se o notebook está ligado, se está carregando, muito importante para você não guardar o notebook ligado dentro da sua mochila. E depois tem aqui, isso aqui não são portas, tá? É apenas uma entrada para ventilação. Agora que a gente já falou da estrutura física do notebook, é hora de falar das especificações. Não fuja desse vídeo, vou tentar falar de uma forma que todo mundo possa entender. Aqui na parte de cima do notebook podemos ver todas as especificações, porém eu preciso dela com mais detalhes. Então a gente vai acessar o site da ASUS, tá? Infelizmente aqui não tem um notebook para venda, somente na Amazon mesmo. E aqui na ASUS podemos ter acesso às especificações de forma mais detalhada. Vamos começar pelo processador, que é o Intel Core i5-12450H. O processador é basicamente o cérebro do notebook, é ele que faz tudo acontecer ali. Quanto mais rápido, mais veloz, mais potente ele for, melhor. O processador Core i5 é excelente para você fazer os mais diversos tipos de uso, dá, por exemplo, até para você jogar The Sims 4 bem tranquilamente. Um fator muito importante é que no final desse processador tem a letra H. Isso significa que é um processador de alta performance e por isso o notebook provavelmente não vai ter uma boa duração de bateria. Em compensação, você vai ter um notebook ágil, veloz e com excelente desempenho. Por exemplo, dá para usar esse notebook tranquilamente para o trabalho do ramo corporativo, contador, usar softwares pesados de contabilidade, o professor para fazer os seus mais diversos tipos de uso e por aí vai. Muitos usuários serão muito bem atendidos, mas você designer gráfico, editor de vídeos, esse notebook não é para você, ele não tem uma placa de vídeo dedicada e a tela dele não é boa para edição de imagens. Bora dar continuidade para você entender melhor o que são os processadores Intel. Eles começam lá no Celeron e no Pentium, que são dois processadores para uso básico, só uso básico mesmo, só para acessar a internet, redes sociais, abrir um PDF, etc. Em seguida vem o i3, que é um processador de entrada, que ele já dá conta de fazer o trabalho do ramo corporativo e é muito interessante, né? Porque tem um preço bacana. Em seguida, pessoal, vem o i5, que é o processador desse notebook que eu já falei para que ele serve. Depois do i5 tem o i7 e o i9, que são processadores aí mais avançados para quem precisa de mais poder de fogo. Em seguida ao processador é importante a gente falar da memória RAM. Nós temos aqui 4 GB DDR4 soldadas e 4 GB livres que podem ser trocadas, mas não fala se pode realizar algum tipo de upgrade e até quanto, se puder. A memória RAM é basicamente um tipo de memória que permite que você abra e utilize aplicativos ao mesmo tempo no seu notebook. Por exemplo, se você abrir o Facebook e o YouTube, dois aplicativos, você vai consumir uma parte da memória RAM, mas quando você fecha eles, ela já é liberada para você utilizar novamente com outros aplicativos. É só a título de exemplo. Qual a quantidade ideal de memória RAM? Hoje em dia, para você ter um uso fluido e confortável, seria no mínimo 8 GB de RAM, que é o caso desse notebook aqui. Então nós estamos com a quantidade de memória RAM recomendada para utilizar no dia a dia, o que é bem bacana. Já se você fosse fazer um uso mais avançado, por exemplo, como para engenharia, você precisaria de mais memória RAM para estar efetuando seus projetos aí. Bora falar de outro recurso agora, que é o armazenamento, que é onde você salva foto, vídeo e música, e nós temos 256 GB SSD NVMe. Pelo preço do notebook é bem razoável, mas o ideal seria 512 GB. Por quê? Se você é uma pessoa que baixa muito aplicativo, provavelmente você vai encher isso um pouco rápido. Mas se você não é uma pessoa que não baixa aplicativo assim, dá para usar bem tranquilamente e você economiza no notebook. Porém, tem uma opção também. Se você quiser optar por comprar esse notebook com 256 GB, você também pode expandir com um SSD M2 2280 e aqui tá as informações, né? Aí você teria que, no caso, substituir o que já tá por um maior. A placa de vídeo desse notebook é a Intel Ultra HD Graphics. Basicamente, é uma placa de vídeo integrada ao processador. Não dá para você fazer muita coisa com ela, até dá para você jogar, por exemplo, The Sims 4 e alguns jogos mais antigos, porém, para coisas mais atuais, como jogos pesados, essa placa não é feita para isso. Ela é para você utilizar o notebook de fato de maneira tranquila. O notebook não vem com placa dedicada, não é um notebook gamer. Seguinte, pessoal, depois vamos falar da tela, que temos aqui 15.6 polegadas Full HD, 1920 por 1080 em nível IPS, tá? Isso aqui é uma das primeiras vezes que eu vejo para eles falarem que a tela não é IPS, porque não é uma tela IPS, é nível IPS, ou seja, uma tela de baixa qualidade com retroiluminação LED. Pessoal, basicamente eles quiseram dizer, olha, esse notebook aqui, ele é parecido com o IPS. O que é o IPS? É basicamente uma tela que você virar de lado assim, você enxerga ela com boa qualidade. Porém, a tela desse notebook muito provavelmente seja um painel TN LCD. Não é uma tela legal, tá? Mas se você encontrar o ângulo, você consegue enxergar bem as cores, a imagem. Porém, no momento que você precisar descansar o pescoço, fazer isso aqui, ó, você já perdeu bastante qualidade ali. Resumindo, a tela desse notebook não é boa, tá? No mercado, você só vai encontrar uma tela boa, mais ou menos com esse mesmo preço,
no Positivo Vyse i15. E ele tem umas especificações um pouco melhor, depende muito do contexto, né? Porque hoje eu posso estar falando, o Vyse i15 tem um preço interessante parecido, mas pode ser que no futuro ele esteja muito mais caro. Dando continuidade, temos o sistema operacional desse notebook, que aqui diz que é o Windows 11 Home, que é um sistema bem atual, funciona bem, prático de utilizar, é o sistema mais usado no mundo, então você não vai ter problema com isso, né? Em pouco tempo você vai pegar o jeito ali e utilizar ele de maneira bem tranquila, bem de boas. Qualquer dúvida que você tiver, provavelmente tem um tutorial no YouTube ensinando a resolver, que é bem tranquilo, né? Até aqui no canal tem tutoriais ensinando a você estar ali removendo, desinstalando programas, por exemplo. Pessoal, última especificação é a bateria, e esse notebook vai ter uma bateria de provavelmente aqui 42 watts-hora. Em teoria, uma bateria para durar pelo menos 5 horas, mas como eu falei, é um notebook com processador de alto desempenho, não é voltado à economia de energia, termina em H, então nós temos aqui no máximo 3 horas de bateria contínua, tá? Então fique atento a isso, é um notebook que não vai ter uma duração boa de bateria. Vamos ver as avaliações, o que as pessoas que compraram têm para dizer. Para falar a verdade, só uma pessoa avaliou aqui, né? Que foi o Breno, e falou que é um bom equipamento, a avaliação tem mais ou menos um mês, é uma compra verificada. Ele falou que é muito bom e rápido, então a gente não tem muitos detalhes aqui sobre avaliações. Mas se você for comprar esse notebook, eu peço a Deus que ele abençoe essa sua compra, que chegue na sua casa em perfeito estado, sem dado de cabeça, e que, independente do uso que você for fazer, que seja um uso abençoado, que te traga retorno, que te traga resultado, e que principalmente o notebook te atenda, tá? Que ele não venha travar, não venha dar dor de cabeça para você. Se você se identificou com o público que eu falei, o professor, o estudante, etc., o público corporativo em geral, e vai utilizar esse notebook, então você não vai ter o que temer. Antes de você ir embora, é importante você saber que Jesus morreu numa cruz para nos libertar dos nossos pecados, certo? Nós somos inteiramente pecadores. Todo dia nós pecamos e nós precisamos do perdão de Jesus para que possamos ser salvos um dia. Se você tiver a oportunidade de ver algum vídeo depois do vídeo desse notebook sobre alguma pregação sobre o que Jesus fez por nós, por que ele fez aquilo e o quão importante isso é para a vida cristã, seria bem bacana para você. Você também não estaria perdendo nada, né? Mas é uma escolha sua. Se você nunca entrou numa igreja, não sei, tente visitar, tente dar um pouco de abertura para entender o que de fato é esse assunto. Talvez você tenha ali uma enorme negligência quanto a esse assunto, você nem sabe muito sobre o que é Jesus, sobre o que é a Bíblia, sobre o que é ser cristão, e acaba ali se deixando levar pelas opiniões alheias. Tente conhecer também o que é ser cristão e, de repente, talvez Jesus possa transformar a sua vida como ele transformou a minha. Em nome de Jesus, se ele nos permitir, até o próximo vídeo.